Olá, meu nome é Wendel, sou professor no Instituto Federal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre GPUs e drones aqui no workshop, no terceiro workshop de rede de computadores. Essa palestra foi pedida pelo professor Cláudio. Eu estou aqui atendendo esse pedido. Inicialmente eu ia fazê-la toda em inglês, mas mudei de ideia. Na verdade, eu acho que ficaria até mais interessante a gente deixá-la em português. O texto de toda a apresentação está em inglês, certo? Então, creio que aos que não são nativos da língua portuguesa, que não têm a fluência da língua portuguesa, podem ir acompanhando, e se tiverem alguma dúvida, podem perguntar diretamente por e-mail ou por algum chat, espécie de chat aqui disponível durante o congresso, durante o workshop, e aí eu posso responder perfeitamente na língua que for melhor para os dois lados, né? Bom, então a ideia é falar sobre GPUs e drones e como colocá-los juntos e por que colocá-los juntos. Certo? Esse é o motivo dessa palestra. Isso faz parte de pesquisas que eu tenho desenvolvido no meu programa que eu faço parte de mestrado em ciência da computação com os meus alunos e também com alguns projetos que estão acontecendo aqui no Instituto Federal do Ceará e que envolve muito de visão computacional, muito de processamento paralelo, muito de performance dos processamentos necessários em sistemas embarcados, principalmente sistemas embarcados sofisticados, como sistemas embarcados encontrados em drones. Okay? O roteiro dessa apresentação ele vai falar um pouquinho da diferença do termo drones em VANTs ou UAV em inglês, UAV, falar um pouquinho das aplicações, falar um pouquinho de visão computacional, de questões de performance, falar das GPUs, que são as GPUs, falar um pouquinho da Jetson TK1, a verdade é uma placa usada pela NVIDIA, disponibilizada pela NVIDIA para uso em carros, em veículos, para acelerar algoritmos de dirigibilidade, certo? A ideia dos carros do futuro, os carros que vão fazer, por exemplo, que vão conduzir sozinhos, sem o auxílio do ser humano, eles vão precisar de muita performance no movimento. Eu vou falar um pouquinho dessas placas. E ao final eu faço um pequeno laboratório, um pequeno teste aqui, um hands-on, usando o GPU como MATLAB, ok? Primeiro vamos falar o que são drones, o que é o UAV. O drone é o famoso zangão, ou essa abelhinha aqui macho, né, que faz barulho, por isso o nome drone. Os drones fazem barulho, normalmente o rotor do drone ele não tem nem como fugir a isso, eles entram em contato diretamente com o atrito do ar, então o barulho é uma coisa que é difícil você bypassar, tá certo? E o termo correto, o termo mais formal, seria o UAV ou UAV, que significa veículo, Unmanned Aircraft Vehicle, que seria um veículo aéreo não tripulado, okay? Que no termo português é veículo aéreo não tripulado, que é um VANT. Existem diversos VANTs para uso militar, VANTs para brincar, VANTs para uso acadêmico, VANTs para, por exemplo, fazer forecasting, né, a parte de clima, de previsão de tempo. Alguns drones que estão mais vendidos ultimamente são os drones que fazem tomadas aéreas através de câmeras, através de gravações, principalmente para uso em publicidade, onde você vai usar isso para fazer a filmagem de um prédio comercial, de uma empresa, etc. Então muita gente tem comprado drones até para fazer esse tipo de coisa. Não são equipamentos baratos, mas o retorno vem logo, porque cada tomada dessa aí tem um custozinho razoavelmente alto para ser feito. E são empresas especializadas que fazem. Mais recentemente houve uma grande popularização do uso de drones, e essa popularização se vê desde propagandas como o uso de aqui a DHL fazendo o transporte de um pacote usando drones, o que não é algo muito ainda factível por questões de regulamentação. Mas tecnicamente sim, já é possível, já se vê vários projetinhos, você vê vários vídeos na internet fazendo isso. A popularização dos drones também para qualquer país, mesmo os países de terceiro mundo já tem acesso a esse tipo de equipamento, esse tipo de tecnologia, seja para brincar, seja para fazer algum uso mais sério. O pessoal aqui do Pânico na TV, ou do Pânico na Band, na verdade, fazendo uso de drones para fazer uma brincadeira de tomadas aéreas, e eles poderiam fazer esse controle de terra, muito popular, ou seja, está cada vez mais popular, e os tamanhos deles estão cada vez ou menores ou maiores, depende muito da aplicação, mas você tem drones, por exemplo, que cabem na palma da sua mão, e que você consegue controlar com um pequeno controle remoto, via rádio à distância.
E quão caros esses equipamentos são, né? Eles são caros, os equipamentos. Bom, os equipamentos podem custar alguns dólares, tipo $50, ou até menos, dependendo do equipamento. Tem equipamentos que eu falo às vezes com câmeras e tudo, mas pode custar milhares de dólares. E aí eu tenho aqui uma cifra só para dar uma referência, mas $30 mil é um equipamento que você consegue encontrar na internet, que não é um de uso militar, não é um equipamento sofisticadíssimo, ele só tem muito mais funcionalidades, mais autonomia de voo, são capazes de carregar muito mais coisas. Então existem sim equipamentos da faixa de $30 mil, que no Brasil aí estamos falando de equipamentos que vão custar o valor de um carro de luxo, né? Bem de luxo. E o que faz variar esse custo? Basicamente é o que está dentro desses equipamentos, são os sistemas embarcados dentro desses equipamentos. E o que tem desses equipamentos? Esses equipamentos precisam de controle, eles têm que voar bem. Voar bem depende ou da destreza do piloto em terra, é a pessoa que está lá com o controle remoto, ou se o equipamento tem sensores e equipamentos ou inteligência suficiente para fazer a estabilidade acontecer mais facilmente. Estudos recentes estão começando a fazer uso de visão computacional para que essa estabilidade seja cada vez mais perfeita. A questão do pouso, a questão da dirigibilidade, da estabilidade no voo, de suportar rajadas de vento. Ou seja, tem muito controle envolvido nos sistemas embarcados desses equipamentos. Além disso, dentro dos equipamentos existem diversos sensores que vão ajudar esse controle, por exemplo, giroscópios, acelerômetros, magnetômetros, GPS, são extremamente necessários, sensores de distâncias e outros sensores. As baterias ainda são uma dor de cabeça, as baterias normalmente você tem as baterias do tipo LiPo, mas elas não te dão muita autonomia de tempo, estamos falando aí de 15 minutos, 20 minutos, ou até mesmo uma hora, dependendo do equipamento, mas não passa muito disso, sempre existe essa dor de cabeça. Existem algumas soluções que permitem a troca automática das baterias e, de certa forma, garantiriam uma autonomia de voo quase que infinita, porque bastaria o drone ficar trocando a bateria a cada necessidade. Mas isso ainda é estudo muito recente e as soluções mecânicas e práticas disso ainda não são muito adequadas. Okay? Além disso, esses drones também usam a questão de gimbal. Gimbal é o equipamento que carrega a câmera e eles têm uma grande funcionalidade, além de permitir você fazer o ajuste do posicionamento da câmera, permite também a questão da estabilidade, porque os drones vibram, então esses equipamentos eles conseguem manter uma certa linearidade no movimento da câmera, uma linearidade mais suave, e outros sensores específicos da aplicação, se você tiver um sensor de leitura de RFID, por exemplo, ou de temperatura para agricultura, etc. Então tem diversos sensores, câmeras também, são muito importantes para ser carregadas. Esses equipamentos, eles, por terem esse monte de acessórios ou de dispositivos auxiliares, eles processam muita coisa, certo? Principalmente quando a gente fala de câmeras e fala de visão computacional. Normalmente, nesses equipamentos, os processadores são processadores simples, baratos, até para poder, tanto o peso quanto o custo, ficar mais razoável para o equipamento. Mas, algumas vezes, você precisa de mais velocidade ou de melhor desempenho na aceleração dos algoritmos que estão lá dentro. Tá certo? Então, para alguns casos, a gente usa GPUs, que são processadores especiais, que conseguem acelerar o algoritmo através do paralelismo. A gente vai falar deles um pouquinho mais na frente. Além disso, da autonomia de voo, isso ainda é algo a ser dominado, mas já tem muitas soluções. Por exemplo, você consegue fazer um planejamento de voo, um plano de voo para o seu equipamento e dizer exatamente de onde ele vai sair, a que altura ele vai chegar, quanto tempo ele vai ficar, quanto ele vai se movimentar. Você explica exatamente quais são todo o caminho do drone e ele faz exatamente o que você pediu de acordo com o planejamento auxiliado por um mapa, por exemplo. Outros drones têm algumas soluções como Follow Me. Na prática eles podem seguir o seu smartphone no bolso, o seu smartphone fica mandando para ele a posição de localização do GPS, ele segue seu smartphone, ou ele simplesmente pode detectar você, saber que você é uma pessoa e você explicar o seu drone, ou de alguma forma indicar o seu drone, siga aquela pessoa, e aí por visão computacional ele passa a seguir a pessoa. Isso é um projeto mais audacioso, mas o Shift Project, que é uma solução que eu vi recentemente, eles têm essa intenção de fazer
seguir as pessoas baseado no que o drone vê. Para programar drones, existem algumas APIs. O pessoal da R-Drone, que fabrica lá o R-Drone, que está na versão 2.0, tem uma API própria, uma API fácil de desenvolvimento, para a linguagem C ou Python, existem diversas formas de programar isso. Tem uma solução mais aberta, chama-se Mavielink, para diversos equipamentos, diversos fabricantes. E tem algumas soluções mais, vamos dizer, mais específicas, que tem recursos limitados. De imediato, eu lembrei que o Mavielink, embora que eu tenha usado agora recentemente o Python para trabalhar com os drones da 3DR, certo? Que é uma solução bastante interessante, que são os equipamentos que a gente tem aqui no Instituto para fazer nossas pesquisas. Esses drones eles conseguem levar carga, claro que são limitados, mas existem drones que conseguem levar até 8 kg de carga. Isso depende muito do preço do drone. Eu já falei isso recentemente, mas o preço do drone é o que realmente implica aí na questão da carga que ele é capaz de carregar. Distâncias você consegue atingir até 15 km, isso novamente depende do drone. Estou pegando aqui um exemplo de um drone específico, mas 15 km já é uma boa distância, com a mesma bateria, eventualmente se perdendo do sinal do rádio de terra, mas não tem problema, que se você programar seu drone para fazer um voo automático, ele não precisa de ter contato com o sistema de terra o tempo todo, ele faz, depois volta, ele fica medindo o nível de bateria dele, até para que se ele souber que o nível de bateria dele já não é mais suficiente para que ele consiga seguir o caminho dele, ele pode voltar de onde partiu, né? Então isso é importante, principalmente se você não quer perder seu equipamento. Em altitudes você consegue 4 km com rajada de vento, às vezes com perda de sinal de terra, mas isso novamente depende do teu equipamento, da tua solução de drone. Sobre leis, isso ainda está muito incipiente, ainda está muito recente. A ANAC tem se pronunciado sobre isso através de portarias, através de informações, de ofícios. Os americanos também, aliás, o mundo todo está muito preocupado com isso, certo? E há sim um interesse em dizer quem pode, quem não pode, se tem que ter registro ou não. Hoje se usa-se muito as leis que se aplicam aos aeromodelos, mas os aeromodelos não são exatamente um drone, então as aplicações de drones não são as mesmas aplicações dos aeromodelos. Então há a necessidade de se estudar sobre isso, e a ANAC sim está trabalhando nisso, claro que copiando ou pelo menos observando o que está sendo feito lá fora, mas existem leis severas para controle do uso de drones no país, certo? Porque a importação está cada vez mais complicada. Aplicações são diversas, gente. A gente pode ter o básico, que é as tomadas aéreas, fazer aquilo que eu falei, publicidade. Para seu uso pessoal, aí é o seu brinquedo, é o seu hobby, seu uso pessoal. Mas tem gente grande fazendo supervisão de coisas. Aqui eu tenho um exemplo de um projeto onde o drone é capaz de fazer supervisão de transformadores. Certo? Você tem um drone que ele tem uma autonomia de voo, tem um plano de voo, e nesse plano de voo ele consegue, através de visão computacional, observar um transformador e sinalizar o pessoal de terra que há problemas, que há eventualmente um efeito corona, sei lá, alguma coisa desse tipo, ou um desgaste no equipamento, no caso do transformador. Então, supervisão é algo muito explorado hoje comercialmente até ou profissionalmente com drones, tá certo? A agricultura de precisão, isso aqui vamos dizer assim, o top do top da agricultura. Seria os drones ficarem fiscalizando o que está acontecendo com a tua plantação. Por exemplo, ele consegue até ver a questão térmica do teu terreno, ver a disposição, fazer contagem da tua plantação, saber quantos pés de café você tem hoje na tua plantação, por exemplo. Então, ou outras coisas, você quer, por exemplo, saber como é que está a umidade do teu solo. Aí você instala um sensor de umidade no terreno, no teu solo. Esse sensor de umidade tem algum mecanismo de comunicação, o teu drone passa próximo a esse sensor, recebe essa informação e depois transmite para uma base, para uma central, para ser analisado depois. Ou seja, a imaginação é o limite para o uso desse tipo de equipamento, tá certo? Eu falei anteriormente sobre leis. O pessoal já existe, por exemplo, tem todo tipo de aplicação, mas essa aplicação aqui me surpreendeu porque na verdade é o uso de drones para caçar drones, né?
E o motivo é justamente aquilo que eu falei. Cada vez mais vai ser comum o uso de drones de forma irregular, as pessoas vão ter os equipamentos, vão achar que podem usar em qualquer lugar e tem que ter algum mecanismo de capturar esse tipo de equipamento. Aí eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês, mostrar que o pessoal lá do Japão tem pensado sobre como fazer isso. Bom, claro que isso é só um protótipo, não sei até que ponto isso realmente está sendo aplicado na prática, mas é algo a se pensar, ou seja, mais uma aplicação de drone. Drones sendo polícia de drone, né? Então a criatividade aí das pessoas está cada vez maior. Isso aqui eu vou mostrar um vídeo, na verdade eu vou tentar passar mais rapidamente, mas é um vídeo que a gente fez com o drone aqui do projeto que eu faço parte, do mestrado. A gente fez a tomada aérea do campus de Sobral, um campus aqui de uma cidade vizinha, e só para mostrar a habilidade dele, o controle de estabilidade, questão de vento, são equipamentos que vão ter um custo aí na faixa, já com importação, na faixa de R$7.000, contando todos os gastos de importação, e equipamentos extras, tipo mala, ou mesmo a câmera com uma GoPro e tal. Mas, bom, vou mostrar aqui para vocês e se tiverem alguma pergunta, depois vocês podem falar mais na frente. Bom, ele vai fazendo aqui o pouso dele. Nesse momento o pouso, creio que tenha sido automático. Existe uma funcionalidade nele que você pode dizer que ele volte exatamente para o ponto de onde partiu, e esse equipamento é uma 3DR Iris Plus, certo? Disponível aí comercialmente à venda. Um equipamento muito bom, que tem uma API de programação, tem boa aplicabilidade. Okay? Falar de visão computacional, esses equipamentos são capazes de ver, né? Eles têm câmeras, então eles são capazes de ver. Então, se a gente pensar bem, visão computacional hoje é algo que a gente não consegue mais fugir. Tem imagens e filmes estão em todo lugar, né? A gente consegue capturar imagens. Existe um grande número de aplicações que tem crescido nessa linha de visão computacional. Representações de ambientes de mundo 3D, supervisão automatizada, quem está fazendo o quê, processamento de filmes, detecção de face, isso é outra aplicação bastante comum, detecção de placas de carro. Ou seja, a visão computacional é cada vez mais usada no mundo, certo? Existem ainda alguns problemas a serem estudados, principalmente a parte de reconhecimento de objeto, ainda não é muito, existe muito trabalho em cima disso, existem bibliotecas prontas, mas ainda é algo que está gerando material para defesa de tese aí bastante. Acho que vai durar por um bom tempo ainda esse domínio do reconhecimento de objetos. A ideia então os estudos basicamente eles estão indo nessa linha, que é entender a visão humana, ou seja, tentar fazer com que os equipamentos tenham parcialmente o que a gente humano é capaz de fazer. O que a gente pode dizer é que, na verdade, as pessoas, pelo menos o ser humano, ele tem uma habilidade de reflexo, né? Isso que a gente tenta fazer, colocar nos equipamentos. Por exemplo, jogadores de cricket, né, esses jogadores aqui, eles podem evitar uma bola dessa bater na cabeça deles, simplesmente porque o olho direito fica acompanhando a bola que está em direção ao lado esquerdo dele. Ele consegue acompanhar e consegue ter o reflexo de mexer a cabeça para um lado ou para o outro,
de tal forma a desviar e não ser atingido. Mas isso é puramente reflexo. Você pensar bem, você não pensa sobre isso, seu corpo reflete. Então, essa velocidade não é trivial nas máquinas, e essa habilidade de reconhecer isso também não é trivial. Isso é estudo ainda, se você consegue entrar nessa linha de estudo, é uma linha bastante interessante. Assim como as gaivotas também, elas normalmente quando elas são pescadoras por natureza, mas quando elas vão entrar em contato com a água, para evitar a quebra das asas, elas têm que mergulhar de asas fechadas, certo? Senão elas vão quebrar as asas. Então isso é uma habilidade que eles têm, que esses pássaros têm, e que normalmente eles têm uma região de contato, uma área de contato, e essa área, à medida que vai se aproximando, ela vai mudando o tamanho dela no raio de visão do pássaro, e à medida que ele vai se aproximando, ou seja, de acordo com o tempo, né, esse contato vai se aproximando e ele é capaz de fazer esse movimento das asas. Isso tudo é uma habilidade muito específica dos animais, da gente, o ser humano também que seria capaz de fazer isso, mas isso colocar em máquinas, botar essa inteligência nas máquinas é muito complicado, não só complicado pelo fato da programação do algoritmo que vai fazer isso, mas também na necessidade da velocidade com que isso é tratado. Imagine aí que a máquina ela tem que capturar a imagem de movimento, na verdade é um vídeo, esse vídeo ele vai modificando com o tempo, e por trás tem todo um algoritmo de processamento que vai permitir uma tomada de decisão. O que eu vou fazer naquele instante? Então, eu vou fechar as asas. Isso demanda muita velocidade e é o que a gente vai falar na frente quando for falar de GPUs para acelerar esses algoritmos. Na verdade, as representações 3D hoje, né, na visão computacional, elas já são mais facilmente construídas. Tem várias formas de fazer isso. Essa construção 3D que a gente usa com a dupla visão, né, os dois olhos que permitem fazer essa distinção de distância, para os humanos. A gente tem que evitar você se bater nas coisas, né, você planejar seu caminho, porque você tem essa habilidade. Pessoas que têm só uma das visões, né, não tem as duas, elas têm mais dificuldade de fazer isso, porque elas têm que adaptar todo o conceito de distância que antes elas acostumaram a ter com os dois olhos. Em visão computacional também você tem que fazer alguma coisa desse tipo para poder fazer esse trabalho do 3D. No modelo de filme 3D também a gente usa isso, os conceitos da dupla visão para poder, na verdade você engana o ser humano para poder mostrar que ele está vendo duas imagens em tempos diferentes e aí construir na memória o 3D. Na verdade o 3D do vídeo não está no vídeo, está na nossa cabeça, né? A gente sabe disso. Além disso, você tem que ter preocupação de ter múltiplas visões, ou seja, isso movimenta, isso tem coisas acontecendo ao seu redor. Então, a visão computacional ela tem muito disso, de você não estar focado só num objeto, mas você está focado em vários objetos que podem se movimentar, coisas que estão acontecendo ao seu redor, tá certo? A questão da textura, a questão do sombreamento, tudo isso aí são informações que vêm nos vídeos que têm que ser trabalhadas. Pessoas desenham distinções entre o que elas veem, né, que é visto. Na verdade, as pessoas elas conseguem reconhecer o que elas estão vendo. Você olha agora para uma cadeira, sabe que é uma cadeira. Você olha para uma mochila, sabe que é uma mochila. Olha para uma chave, sabe que é uma chave. Isso não é tão simples para uma máquina, mas para o ser humano isso já é bem dominado. Você pode, por exemplo, rapidamente dizer se isso aqui é um peixe, uma bicicleta. Você pode dizer se aquela pessoa é George Washington, ou é o Lula, ou é a Dilma, ou é o Aécio, ou é quem quer que seja. Não vou entrar aqui no mérito da celebridade ou da figura política falada, mas você consegue reconhecer pessoas, você consegue reconhecer se o negócio é venenoso ou não, ou seja, no que você vê, de repente é uma planta, você consegue distinguir aquela planta que é uma planta venenosa, saber se aquilo ali é escorregadio, se aquilo ali suporta meu peso ou não. Ou seja, esse reconhecimento de objetos é um negócio muito inerente ao ser humano, que não é tão trivial para as máquinas. É nesse trabalho, nessa linha que a gente está tentando trabalhar. E está cada vez mais avançando, mas ainda tem muito trabalho a ser feito para na frente, certo? Então, o grande objetivo, o grande mistério é como construir programas que façam essas distinções mais facilmente, baseado nas imagens, baseado nas propriedades dessas imagens. Algumas aplicações de reconhecimento, você pode ter bibliotecas digitais, onde você diga, olha, encontra aí uma foto do JFK, do John Kennedy e da Marilyn Monroe, né?
se abraçando, ou se beijando. Como é que você diz isso para um computador e ele vai achar essa imagem? Você diz isso para a bibliotecária lá, ela consegue encontrar isso, mas para dizer para um computador isso não é tão trivial não, tá certo? Existe uma Biblioteca Nacional, americana, na verdade, que faz esse tipo de trabalho, mas tem muito ainda a ser feito. A parte de supervisão, me avise, por exemplo, se tem um ladrão no jardim ou no quintal. Ou seja, você bota câmeras que não só filmam e registram, mas câmeras, por exemplo, que no seu jardim passam diversas pessoas e, dependendo do comportamento, essa câmera ou o processamento que está por trás dessa câmera consegue distinguir se aquilo ali é alguém, por exemplo, tentando invadir a sua casa. Então isso é importante a gente pensar também na parte de supervisão, não só isso, esse é um exemplo. A parte de interação humana, né, computador-homem interação, a verdade, como é que o que eu devo mostrar para você, certo? Faça o que eu diga para você, na verdade, você olha para o computador e diz, faça isso, mostra o movimento e o computador faz. Ou então, você faz ele entender que movimentos das mãos vão significar alguma coisa para ele fazer. Tipo, o robô deu uma volta e ele reconhecer que isso aqui é dar uma volta. Então, isso também são aplicações para reconhecimento. Para uso militar, aí não falta aplicações, mas atire nesse objeto, né? Atire nessa casa, nessa zona militar. E isso você ensina o computador para ele tentar reconhecer o objeto e fazer o que é mandado. Quais são os problemas no reconhecimento? Bom, você tem que primeiro saber se você vai fazer esse reconhecimento por segmentação. Então você vai trabalhar só um conjunto da imagem, não todas elas, né? Quais são os bits, qual é a porção da imagem que você vai reconhecer para poder fazer esse trabalho. Como os objetos podem ser reconhecidos sem se ater ou sem focar muito nele, ou seja, você fazer uma abstração, na verdade você de uma imagem consegue reconhecer isso aí rapidamente sem tentar destacar aquele objeto. Eu quero dizer o seguinte: você tem uma imagem enorme com diversos animais e no meio desses animais tem um tigre e você quer reconhecer o tigre. Você não tem como focar em animal por animal, pode até fazer isso, certo? Mas o ideal é que haja uma abstração de tudo, que o tigre seja reconhecido no meio todos aqueles animais. Como os objetos com muitos parâmetros de liberdade, aí ele pode ser reconhecido. Isso não é algo muito popular, mas é um problema hoje, né? Como objetos que podem variar, né? Tipo armário, ou então cadeira. Cadeira não é a mesma coisa, tem cadeira de 3 pernas, por exemplo. Então já não precisa ser uma cadeira de ter 4 pernas. Então é algo a ser pensado, ainda é muito dominado nessa tecnologia. Quão grande essas bases de modelos devem ser, ou seja, se você falar de cachorro, reconheça um cachorro, aí você tem que alimentar uma base com toda uma série de cachorros possíveis para que o seu sistema fique treinado a reconhecer um cachorro. Mas quão grande tem que ser essa base, né? Então isso também não é trivial, isso também ainda é um problema a ser dominado. A história diz que a gente já fazia isso há algum tempo, principalmente para uso militar. Os militares, a guerra não é uma coisa boa, mas existem certos benefícios, principalmente na questão da tecnologia. Por exemplo, reconhecimento de aviões, reconhecimento de locais de armazenamento de armas. A partir de uma imagem você conseguir fazer um matching, né, um cruzamento de informações e conseguir reconhecer que objetos são aviões, que objetos são casas, e isso servirá como reconhecimento de uma zona militar ou não. Isso, ou seja, já existia há algum tempo esses estudos para tentar passar isso para os computadores. A ideia é você fazer modelar uma imagem, né, uma imagem por satélite, por exemplo, e que o computador conseguisse reconhecer isso aí e identificar o que é cada objeto. A técnica de segmentação, que é a história lá que você reconheceu, de separar que porção da imagem você reconhece como sendo parte do mesmo objeto, quais são os bits que fazem parte de um cachorro da imagem. Então isso é a segmentação. Pertencer junto, na verdade, que fazem parte desse mesmo objeto. E aí você pode ter algumas dicas aqui, você pode trabalhar com cores similares, com texturas similares, é o pelo do cachorro.
é a cor do cachorro. Isso não está separado pelo contorno, mas você pode reconhecer esse contorno. Você, quando reconhece essas cores ou essa textura e tenta fazer uma linha, fazer uma borda dessas cores, você vai ter uma forma, um shape, né, um modelo lá que é muito sugestivo. Rapaz, isso aqui está com cara de um cachorro. Né, o jeitão dele lá tem cara de cachorro. É o que eu queria dizer aqui, né? Aqui temos o tigre, e aí os momentos de reconhecimento do tigre, e você começa a identificar que objeto pode ser aquele, baseado na textura, etc. Por exemplo, aqui o teste era mais para detectar o animal nas diversas posições que ele pode estar dentro de um vídeo, dentro de uma imagem. Então aqui, se a gente observar em todas as imagens, mesmo mudando de posição, ele consegue identificar, baseado na textura, baseado na cor, identificar o tigre aqui nessas imagens mostradas. Questão de performance. Tudo isso que eu falei agora, se você parte de visão computacional, precisa de muito desempenho, certo? Muita velocidade no trabalho. Às vezes nós temos, só para ter uma ideia, se você ouvir falar de renderização, é algo que às vezes toma 4, 5 horas de um computador convencional. E se a gente partir para isso aí, para sistema de tempo real, por exemplo, um drone que está reconhecendo um animal, esse animal, uma vez reconhecido, ele tem que ser seguido, por exemplo, um ser humano, uma bicicleta, o que for. Isso precisa, não posso esperar 4 horas, precisa de velocidade, precisa de tempo real. Então, normalmente drones não tem isso. Então, a ideia é como a gente vai colocar isso junto. A solução que eu falo aqui é o uso de GPUs embarcadas. Mas o que é uma GPU? Bom, GPU na verdade é uma sigla para Unidade de Processador Gráfico. CPU é a Central Processing Unit, e GPU é Graphics Processing Unit, na verdade Graphics, porque é a placa gráfica, é o chip da placa gráfica, é o processador da placa gráfica. Só que a gente não vai usar para a placa gráfica, vai fazer o uso disso aí para outra coisa. Ele realmente é otimizado para fazer grafismo, tanto 2D quanto 3D. Muito paralelo, esses processadores são naturalmente paralelos. Por quê? Porque como eles processam imagens, processam vídeos, eles preferem que vários processadores ou processadores menores cuidem de diversas posições da imagem para que você não tenha um efeito de sequencialidade. Ou seja, a imagem quando é montada para você ou para a gente, ela vem de uma vez só, ela é modificada de uma vez só, e o trabalho é muito semelhante. Por exemplo, rotacionar uma peça. Rotacionar uma peça implica você rotacionar os vários pixels de uma peça. Então, na hora que você faz essa rotação, você pode dizer que cada processador vai ficar cuidando de uma parte. E aí isso fica mais automático, mais rápido, mais paralelo. Permite uma visão de tempo real, interação de tempo real com objetos e imagens. Serve para processadores gráficos e para uso geral. Aqui que é interessante. O GPU e GPU, na verdade, é processamento geral, proposta geral, General Purpose GPU, é o uso de GPU para processamento de todo tipo, certo? Não só para gráfico. Então isso aqui é o que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uso de GPU para fazer programação de outras aplicações que não necessariamente são aplicações gráficas. Né? Não é joguinho, por exemplo. É uma aplicação, você quer fazer uma multiplicação de matriz, que não é nada de grafismo, mas pode ser usado para N aplicações. Essas GPU, ela não trabalha só, eu tenho que ter uma CPU para trabalhar junto. Então, não existe GPU fazendo programa só. Existe CPU que passa parte do programa dela, parte do trabalho dessa CPU, é enviada a GPU para a GPU fazer isso mais rápido. Um pouquinho de evolução, em 80 não tinha GPUs, vocês usavam os controladores VGA convencionais. Em 90 foi adicionado mais funcionalidades aos controladores, às placas VGA. Em 97 começou a se trabalhar bastante a explicação 3D, e aí começou a ter equipamentos mais dedicados, você tem um processador dedicado ao grafismo. Em 2000 você tinha um único chip lançado realmente um processador, isso é recente, hein? Um processador para fazer o grafismo, ou seja, um processador dedicado, que a gente chamou de GPU. 2005 começou-se, 5 anos após, o pessoal viu que o GPU podia ser usado para outra coisa, certo? Para fazer programação paralela, que a gente chama de maciçamente paralela, porque é muito, estou falando de 1000 threads simultâneas, ou 30 mil threads simultâneas executando,
Em 2007 saiu uma API de programação chamada CUDA, que hoje em dia, vamos dizer, a API padrão para... Existem outras, né? Mas essa é específica da NVIDIA e funciona muito bem. É uma API bastante usada na programação de aplicações em GPU. Vou fazer aqui um teste, mostrar um teste justamente para comparar CPU com GPU. A ideia aqui é teste de multiplicação de duas matrizes. A ideia é criar duas matrizes com números aleatórios, certo? O tamanho da matriz varia, e aí a gente vai trabalhar com diversas dimensões. Bom, aqui de cara a gente vê que GPU, aqui seria a GPU, aqui seria a CPU. Você tem uma matriz de 6464, você tem aqui quanto, isso aqui é cálculo mais de processamento, certo? O que eu quero mostrar, vou mostrar mais na frente do gráfico, é que você não vai ter muito ganho em processamento de pequenos tamanhos, mas à medida que você tem um tamanho maior, isso há um ganho sensível. Tudo que mostra aqui nessa figura. Isso aqui é questão de um gráfico de tempo pelo tamanho da matriz. Então, quanto maior a matriz, claro que mais demorado fica o cálculo, mais lento fica essa resposta. Para a CPU, isso é visível. Isso aqui é o que a CPU está fazendo. Vou crescendo a matriz, vai ficando mais lento o tempo de resposta, ou seja, o cálculo da multiplicação das matrizes fica mais lento. Para a GPU, isso é muito pequeno, certo? Isso é muito pequeno. Tem, às vezes, aqui 10 vezes, 20 vezes mais rápido rodar na CPU, rodar na GPU do que rodar na CPU. Eu vou falar um pouquinho da Jetson. A Jetson é uma placa, na verdade, é uma placa disponibilizada pela NVIDIA. Na prática, ela é uma placa de desenvolvimento, tá certo? É um kit de desenvolvimento de aplicações. E eu tenho aqui uma delas, na verdade tem duas dessas listinhas que permitem a gente fazer programas de aplicações com sistemas embarcados. Como eu falei, isso aqui é um protótipo. Foi pensado desde o início para uso em carros, certo? Você acelerar algoritmos que vão estar envolvidos com carros. Quando a gente pensa que carros vão ter assistência a estacionamento automática, questão da visão, questão de autonomia de condução, sem necessidade de intervenção humana, isso aqui seria uma boa placa para permitir que alguns algoritmos conseguissem rodar de forma mais rápida. Algumas características dessas placas, elas possuem um processador Tegra K1 internamente, tem 2 GB de RAM, tem 16 GB de armazenamento, na verdade você coloca um cartão SD, tem uma placa Gigabit Ethernet, tem placa de áudio, não necessário, mas você pode usar se quiser. Tem algumas portas USB, uma delas é um 3.0, eu tinha falado que a placa de rede é 1 gigabit. Aceita você instalar HD, um HD SATA, um disco rígido SATA. Tem uma interface PCI Express, tipo 1. Tem uma entrada, na verdade ela não tem a câmera de fato, posso estar mentindo aqui, gente, mas em princípio não, ela não tem a câmera de fato, mas tem suporte a uma entrada de câmera que permite fazer justamente a parte de visão, isso é importante também. Tem saída HDMI para uso de monitor, a USB aqui você pode usar o teclado, tem microfones, tem o tamanho dela aqui, se você observar, é 12 por 12 centímetros, uma plaquinha pequena, e a placa, na verdade o chip mesmo está aqui dentro, né? Mas a placa como um todo tem 12 por 12, roda Linux, isso é importantíssimo, você programa alto nível, programa Python se quiser, né? Ela programa, instala um servidor web se você quiser, então ela é um computador, roda, tem bibliotecas gráficas, OpenGL, tem CUDA para programar as GPUs de forma mais direta, tem suporte a OpenCV para visão computacional, isso aqui é uma biblioteca que eu não comentei anteriormente, mas é a biblioteca para fazer uso para visão computacional, certo? Tem suporte a C, suporte a Python, vários tipos de suporte. Tem suporte a profiling, que isso aqui é para permitir você avaliar como é que está teu código, se ele está rodando bem. E aí a comunidade tem todo um suporte, fóruns disponíveis para isso, certo? Isso é bem fácil você encontrar. Essa plaquinha
Me custou aproximadamente, não tenho certeza exata, mas eu acho que creio que R$ 1.000 cada plaquinha dessa. Vou fazer aqui, gente, para finalizar nossa apresentação. Eu falei que GPU seria o mais adequado. Eu ainda não tenho um modelo do uso de GPUs nos meus drones, mas a ideia é embarcar os drones, embarcar a GPU dentro dos drones para fazer coisas que o OpenCV permite, como reconhecimento de objetos, etc. Então isso vai permitir, entre outras coisas, que o drone seja capaz, por exemplo, de voar autonomamente. Você diga a ele, ó, eu quero que você faça um voo pelo estádio, nós temos aqui em Fortaleza o Castelão, quero que você faça um voo no Castelão, passando por todos, dando uma volta, né? Digamos que a referência dele seria arquibancada, teve volta na arquibancada. Então, sem ninguém controlar, sem você fazer o planejamento de voo pelo mapa, somente pela visão, ele saber o que é o Castelão, saber que objetos são aqueles, e ele conseguir dar essa volta sozinho. Isso aí é o nosso trabalho, a gente tem trabalhado em cima disso, e tem usado GPU para fazer isso. Eu vou fazer então aqui para vocês um exemplo do uso do MATLAB com GPU. O MATLAB já tem um suporte natural para GPU, tá certo? E a gente vai ver como é que isso funciona, ok? Vamos lá. Bom, eu vou me logar aqui no meu servidor, que é um servidor que tem duas placas K20, na verdade é uma placa GPU da NVIDIA, uma placa com suporte, por exemplo, ela tem a habilidade aí de fazer teraflops de processamento, cada uma das placas, tá certo? É uma plaquinha um pouquinho mais cara. Vou abrir o ambiente em modo X, por isso que eu abri aqui em modo X, para poder rodar algumas aplicações como MATLAB. MATLAB é um ambiente gráfico. Bom, aqui nessa pasta eu já deixei disponível algumas aplicações, eu vou mostrar como é que isso acontece, tá certo? Vou chamar aqui o MATLAB. Temos aqui o MATLAB e, como eu falei, ele está rodando num servidor que tem já as placas GPUs. Se sua máquina tiver GPU NVIDIA, ele deve reconhecer também, se você tiver o MATLAB e tiver os drivers instalados. Mas aqui a gente pode, por exemplo, fazer um GPU device, que ele vai me dizer quais são os dispositivos que tem disponível. Eu vou tentar aqui, gente, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer essa ampliação. Acredito que não. Vocês vão ter que fazer um esforço aí. Não, acredito que sim. Deixa eu só confirmar aqui se a gente consegue mudar a fonte. Tá, variável, código, ambiente. Setup. Fontes. Opa, achei. Tá aqui uma fonte 18. Não é bem isso não, então. Vou tentar aqui, ver se dá certo. Não vai dar certo. Deixar a fonte original. Bom, vou esperar que vocês consigam ver aí a fonte do jeito que está. Então, o que eu fiz aqui, ó, GPU Device, ele vai te dar as propriedades do dispositivo GPU que eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho duas, ele só mostrou a primeira, eu reconheço a primeira. Eu tenho uma Tesla K20C, uma GPU da NVIDIA, como eu falei. Eu tenho uma versão de CUDA disponível aqui, que é a 6.5. Okay? Tenho a opção de fazer 1024 threads por bloco. Tenho 1024 blocos. Tenho 64 grids. Então, se você pensar bem, isso aqui multiplicando, na verdade, é um universo bastante razoavelmente grande de threads que você pode lançar.
falando aqui de milhares, milhões de threads que estão executando o mesmo código. Bom, eu falei para vocês que a gente vai trabalhar um código que vai fazer um trabalho na imagem, vai processar uma imagem. Eu vou mostrar os dois tempos de processamento de imagem usando a GPU e usando a CPU, tá certo? Vou entrar aqui na minha máquina também. Bom, o algoritmo que a gente vai fazer, na verdade, o script do MATLAB é esse speedup.m, que ele faz uso aqui de algumas funções específicas, mas na prática ele vai ler uma imagem, a imagem vai apresentar na tela quando eu chamar o script, e vai mudar aqui o tamanho para tamanho da imagem de 100, 500, 2000, 4000, que é o tamanho, na verdade, é o tamanho de bits que ela tem, aí ela é uma imagem quadrada, então é 4000 por 4000, você tem um formato aqui escalonado dessa imagem. Eu vou trabalhar de 100 por 100, 500 por 500, 2000 por 2000, a 4000 por 4000, e vamos fazer aqui um gráfico de tempo, tanto na transferência quanto no cálculo desse processamento, né? Se a gente entender bem aqui, o código, ele está pegando a imagem, faz um escalonamento, ele faz uma nova escala da imagem, transforma em menor, maior, joga isso aqui na memória da GPU, chama a função Canvas Effect, que na verdade vai fazer esse processamento dessa imagem, o processamento gráfico dessa imagem, vai transformar essa imagem na imagem Canvas, e vai calcular isso sendo feito tanto na GPU, tanto na CPU, desculpa, a função timed para descobrir o tempo dessa função feita na CPU, quanto feita na GPU, desde o cálculo, desde o envio da imagem para a memória da GPU, no cálculo desse algoritmo, e depois de obter os dados da memória da GPU para a CPU. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas GPU só funciona com a CPU, e ela tem a memória própria. Então, o que está na memória da CPU não está na memória da GPU. Então, tem que ter esse momento de transmitir essa informação para lá, para a GPU trabalhar e depois devolver. Isso perca o tempo, certo? Enviar e receber perca o tempo, mas é o mais lento de tudo, na verdade. Mais lento que o cálculo, bem mais lento que o cálculo. Então, o segredo é a gente tentar minimizar essas transferências também, para melhorar a taxa de transmissão. Mas se a gente observar bem, a soma desses tempos, né, de transferência é o que dá o tempo aqui de comparação. Vamos executar esse código então lá no MATLAB, gente, e aí a gente vê o resultado disso aí, certo? Voltando aqui para o MATLAB, eu vou dar para aqui, então eu vou dar aqui um speedup.m, que é o meu algoritmo aqui, que é o meu script que vai fazer esse cálculo. Guardar um pouquinho. Pronto. Após lá o cálculo processamento, se a gente observar aqui, vou voltar, ele termina aqui o cálculo. Eu tenho aqui algumas janelas, a figura 1 é exatamente a imagem que a gente está processando, a imagem, como eu falei, ela não é totalmente quadrada, gente, mas o número de pixels aqui ele tenta escalonar para aquele tamanho lá previsto no algoritmo, no script, e mostra a figura, e outras duas coisas que ele mostra questões de tempo de comparação entre CPU e GPU, e aí eu vou falar aqui um pouquinho desses cálculos usando essa GPU nessa máquina. A gente pode observar que isso aqui é o tempo de execução. Então, o tempo de execução em vermelho, que é o tempo do CPU, ele cresce à medida que a minha imagem cresce. Note que também para a GPU houve um crescimento de tempo, não é totalmente fixo, né? Existe uma linearidade, mas a comparação disso aqui é bem mais, vamos dizer, não tem uma grande diferença, né? O tempo da CPU é muito mais lento. Então, imagine isso aqui rodando num drone, ele é capaz de fazer processamento de imagem com imagens razoavelmente grandes. Você pode escalonar isso aí para
para a dimensão que seja mais adequada à aplicação, e ele consegue dar respostas, gente, em menos de um segundo. Aqui ele deu meio segundo com a imagem de 4.000 bits, 4.000 por 4.000, né? São 4.000, são 16 milhões de bits. O que esse processamento vai ser muito sentido. Uma coisa é trabalhar em meio segundo, outra coisa é trabalhar em 6 segundos. Então, se a gente observar o speed up, que é a velocidade adquirida aí, ou comparada entre a GPU e a CPU, quão rápido ficou na GPU, a gente observa que para pequenos tamanhos isso não é muito sentido, mas para a medida que eu vou crescendo o tamanho da minha imagem, eu consigo bons speedups. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho 12 vezes mais rapidez, ou seja, eu tenho 12 vezes mais velocidade no processamento. E é esse processamento, essa capacidade de processar que a gente está levando para os drones, para que eles possam trabalhar mais facilmente, com um número de aplicações bem mais robusto e com um custo razoavelmente simples, dependendo da aplicação. Estamos falando de aplicações mais genéricas ou mais profissionais ou mais adequadas ao mundo comercial, tá certo? Então, isso é outra linha de estudo. Mas não deixa de ser pesquisa e é algo ainda a ser muito buscado. Bom, espero que tenham gostado da apresentação. Eu quero deixar aqui meu e-mail para vocês. Vou tentar aqui colocar no PowerPoint para vocês aqui meu e-mail e dados de contato. E se você tiver alguma questão, me mandem mensagem, bote só no assunto algo que lembre que é o workshop de rede de computadores, terceiro workshop, para poder eu fazer um filtro melhor nos meus e-mails. Quero agradecer a todos pela habilidade aí, por ter ouvido essa palestra até o final, e é isso. Muito obrigado. Vou passar aqui meu e-mail para vocês, só um instante. Vamos lá. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem para mim, o endel@ifce.edu.br, um mais garantido que funciona sempre, gmail.com. E aí, bom, se vocês quiserem trocar algumas ideias, pedirem mais informações, me ajudarem, tem muita coisa a ser feita, certo? Eu tenho muito trabalho feito no lado da GPU, muita coisa feita do lado do drone, mas ainda estamos juntando esses dois caras no equipamento só para que eles trabalhem melhor. Obrigado a todos e até mais.